Olá, quinto ano. Prontos para a nossa aula de história de hoje? Então, senta que lá vem a história. Bem, antes de prosseguirmos com a nossa aula de hoje, falando sobre Brasil, um estado, uma nação, nós vamos relembrar um pouquinho que antes disso nós tivemos a vinda da família real para o Brasil. Estão lembrados? Dom João VI, junto com sua mãe, e toda uma comitiva desembarcaram aqui no Brasil? Pois é, vieram então ameaçados pela invasão a Portugal, né, feita por Napoleão Bonaparte. Sendo assim, Portugal, para não ter que tomar um partido, ficar do lado de Napoleão e perder os seus contatos, suas relações comerciais com a Inglaterra, parte para o Brasil, ok? A mãe de Dom João VI falece e ele é elevado, né? Ele assume então o nome de Dom João VI, até então Dom João, e com a morte da mãe dele, Dom João VI. Bem, a partir daí, nos deparamos com uma situação. Com a família real no Brasil, Portugal entra em crise, né? Sem ter a família real ali, representando, estando presente na corte, Portugal começa a entrar em declínio. Até porque aquele comércio que era estritamente realizado entre Brasil e Portugal já não existia mais. Isso enfraqueceu bastante Portugal, né? Quando Dom João chega ao Brasil e faz a abertura aos portos, né, das nações amigas, estabelece um comércio mais amplo, isso enfraqueceu a situação econômica em Portugal, criando então uma crise, um grande descontentamento na corte, que não contava ali com a presença dos seus representantes. Então, em 1820, acontece uma revolução em razão desse descontentamento. Ficou conhecida como Revolução do Porto. E o que essa revolução queria? Essa revolução, ela queria imediatamente o retorno da família real à corte, né? Eles exigiam o retorno de toda a família à corte. Então, diante das ameaças, né, o que Dom João VI faz? Dom João VI parte imediatamente para Portugal. Mas aí ele deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, no Brasil, como príncipe regente. Então, continua no Brasil, Pedro de Alcântara como regente. E Dom João parte com a sua corte para Portugal em razão da Revolução do Porto, a revolução que ocorreu em 1820. Lá na página 50 do livro de História de vocês, página 50 do livro de História, vocês vão encontrar um texto que fala também sobre o que a tia Andréia está contando aqui para vocês, essa parte da história. Os portugueses descontentes, né? O que eles queriam? Eles queriam que o Brasil se tornasse novamente colônia do Brasil. Porque, como vocês estão lembrados, quando Dom João chegou aqui com a família, o que aconteceu? O Brasil assumiu a característica de Estado soberano. E mais uma das exigências dos revoltosos aqui dessa revolução seria não só o retorno da família real, mas também que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Exigiam também que extinguisse a regência dada a Pedro de Alcântara e que ele também retornasse a Portugal.
Mas isso não aconteceu. Olha lá, buscando apoio do príncipe. O príncipe, ele não se rendeu, ele não quis retornar a Portugal, ele continuou aqui no Brasil. E junto a ele se uniram a elite brasileira do momento, fortalecendo-a. Então, descontentes com a situação, membros da elite política brasileira começaram a lutar pela independência, buscando então apoio do príncipe regente, porque essa elite ela tinha medo que Dom João fosse muito pressionado em Portugal e acabasse se rendendo e voltasse com o Brasil à condição de colônia. Então essa elite, muito preocupada, ela começou a se movimentar em busca dessa independência do Brasil, essa independência total de Portugal. E para isso, eles buscaram o apoio do príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. Pedro, então, decidiu permanecer no Brasil, como eu havia dito, e aderiu a esse movimento. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, Pedro de Alcântara decide expulsar as tropas portuguesas que aqui estavam. E ficou sabendo que uma expedição portuguesa desembarcaria na Bahia, e então ele parte. Ele parte a caminho dessa suposta tropa que estaria chegando na Bahia para poder expulsá-los também. Então, a caminho, né, de São Paulo, já próximo a São Paulo, em busca dessa suposta tropa que estaria chegando na Bahia, Dona Leopoldina, sua esposa, ficou no Brasil, antes sido nomeada por ele como princesa regente interina do Brasil, ou seja, ela junto com o Conselho de Estado existente iriam resolver os problemas, os conflitos que viessem a acontecer na ausência de Pedro. Então, durante essa ausência dele, durante essa viagem dele, Dona Leopoldina, ela é aconselhada por esse grupo que forma o Conselho de Estado de que Dom Pedro deveria proclamar a independência do Brasil, tendo em vista todos os acontecimentos que eles estavam vivendo naquele momento, todas as informações que esse Conselho de Estado tinha. Então, Dona Leopoldina, ela escreve uma carta ao marido, que estava nessa viagem a São Paulo, incentivando-o a proclamar a independência do Brasil. E aí, com base nessas informações, assim que ele recebe essa carta, Dom Pedro proclama, então, a independência do nosso Brasil. A partir daí, o Brasil deixou de ser colônia, né? O Estado soberano mais subjugado a Portugal, e se torna independente. Com isso, Dom Pedro, né? Ele cria, então, a primeira Constituição do Brasil, ou seja, o ordenamento que iria reger agora o seu reinado, né? Então, com a proclamação da independência, Dom Pedro recebeu o título de Imperador Perpétuo do Brasil. Em 25 de março de 1824, após vários desentendimentos com a elite que participou desse processo de independência, Dom Pedro ortogou a primeira Constituição da nova geração, ou seja, ele ortogou, ele incentivou, ele autorizou essa Constituição,
significa dizer que ela foi imposta por ele, porque essa mesma elite que buscou o apoio dele naquele período, onde Portugal estava descontente, querendo o retorno, inclusive, do príncipe regente, ela também começou a demonstrar descontentamento com ele. Então, imediatamente, ele precisou o quê? Criar leis para reger, organizar a nova nação naquele momento. Vamos lá ao próximo slide. Tá. E com essa Constituição, o que aconteceu? Parte da população brasileira conquistou o direito à cidadania política, ou seja, o direito de eleger seus representantes. No entanto, apenas homens livres, maiores de 25 anos, que tivessem renda mínima de 100 mil réis por ano, podiam exercer esse direito. Então, essa foi uma das inovações trazidas pela nova Constituição de 1824, criada por Dom Pedro. Próximo slide. Bem, se ali nós tínhamos quem podia, votar, a Constituição também trazia os excluídos a esse voto. As mulheres, porque o voto era restrito aos homens, segundo aquela condição que eu havia dito a vocês, Pessoas escravizadas, porque não eram consideradas cidadãs, Embora o Brasil agora fosse independente, tivesse a sua Constituição, o seu imperador, essa situação aqui da mão escrava permanecia. Cidadãos com renda menor do que 100 mil réis também não tinham direito, estavam excluídos ao voto, não tinham direito ao voto. Próximo slide. Bem, o que eu havia dito para vocês, o fato do Brasil ser um estado soberano agora, e possuir a sua Constituição, não modificou a organização da sociedade brasileira, que como nós estamos vendo através de vários estudos já da nossa matéria de história, a base, a formação, quem mantinha a construção, quem mantinha a manutenção desse Estado era o quê? Os escravos, A princípio a mão escrava indígena e logo depois a mão escrava africana. Então não modificou essa organização da sociedade brasileira. A prática da escravidão continuou existindo e o poder permaneceu concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra. Bem, aqui eu trago para vocês uma imagem que retrata ainda, apesar de toda essa modificação, o cotidiano da escravidão no Brasil. Aqui nós podemos perceber, senhores e escravos, Ainda podemos ver a diferença das vestes, do próprio comportamento, das funções, ainda no cotidiano brasileiro, apesar de toda essa transformação, apesar de agora sermos uma nação independente, termos as nossas próprias leis. Aqui eu trago mais uma dessas representações, trazida por Jean-Baptiste Debré. Debré, vocês estão lembrados que Dom João VI, quando chegou aqui, ele fez várias modificações, várias construções, inclusive instituições, e ele criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, numa tentativa de aproximar aquele universo de Portugal ao Brasil, porque ele sentia muita falta dos lugares, da questão da parte urbana de Portugal quando ele chegou aqui. Pois é, Debré,
ele foi convidado, vou mostrar aqui para vocês no próprio slide, Conectando Saberes. Esse famoso artista que eu disse para vocês, Jean-Baptiste Debré, que, como vocês viram nas obras dele, ele sempre procurando retratar a presença da mão escrava no cotidiano do Brasil, né? Ainda mais esse novo Brasil, dessa nova nação. A convite de Dom João VI para fundar uma academia de belas artes no Rio de Janeiro, Debré chegou ao Brasil em 1816 e aqui ele permaneceu até 1831. Debré viajou pelo Brasil e registrou em suas obras as paisagens do país e o cotidiano dos seus habitantes. A gente pôde ver isso bem de perto com as obras que a tia Andréa trouxe aqui para vocês. Mas não só essas. Se vocês pararem para refletir, toda a nossa matéria de história, as ilustrações, a gente sempre se depara com alguma obra do Debré. Por quê? As obras do Debré, gente, elas são fontes históricas, porque ele esteve aqui no momento, ele presenciou esse momento histórico, retratando através das suas obras. Por isso que nós encontramos muito a presença de Debré nessas ilustrações históricas. O olhar do artista. Vamos entender, então, o olhar desse artista que esteve aqui, que viveu essas modificações, essas transformações de perto. Debré deu atenção à diversidade da cultura afro-brasileira que encontrou no Brasil. Os africanos trouxeram consigo tradições e costumes religiosos de seu continente, que se fundiram com alguns costumes dos europeus. Bem, as obras de Debré são importantes fontes históricas e fazem parte da nossa memória cultural. Bem, gente, como vocês puderam observar aqui, no que nós conversamos na aula de hoje, mesmo com essa transformação, com essa modificação, com a independência do Brasil, alguns fatores, alguns comportamentos se mantiveram. E essa organização da sociedade, ela se manteve. Bem, o que eu gostaria de acrescentar a vocês é que essa Constituição de 1824, ela estabelecia a existência de 4 poderes para governar, então, o nosso país. Nós tínhamos o poder moderador, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Sendo que o poder moderador, ele era exercido exclusivamente pelo nosso imperador. No caso aqui, Dom Pedro. O poder moderador, ele deixava bem claro que o Brasil era um império e nele o poder maior era do imperador. De tal forma que a própria Constituição promulgada por ele em 1824 expressava que o imperador era sagrado e inviolável, um homem que não estava sujeito a responsabilidade alguma. Para tomar suas decisões, havia um Conselho de Estado que auxiliava o imperador, mas como resultado, as suas decisões eram respaldadas pelo poder moderador. Através dele, o imperador, o poder moderador, através desse poder, o imperador podia nomear e demitir ministros, ser o voto diferencial em relação a estabelecer ou revogar normas nos demais poderes. Bem, deixo aqui hoje com vocês mais uma parte da nossa história, período agora em que o Brasil passa a ser independente, regido por Dom Pedro e através de uma Constituição, a nossa primeira Constituição de 1824. Bem, com base nessas informações de hoje, eu gostaria que vocês agora fizessem os exercícios de fixação. Eu vou deixar anotados para vocês no mural da turma.
mas é a página 51, 53, 57, somente os exercícios 1 e 2, e a página 58, tá? Nós vamos tratar do Brasil, um estado, uma nação. Então, todo esse exercício, ele vai ser tratado da página 50 do livro de história de vocês até a página 50 e 52, onde vocês vão poder reler e a partir da videoaula de hoje poder responder às tarefas de história. Bem, beijo grande para vocês. Até a nossa próxima aula, onde nós faremos a correção dessa tarefa de hoje e faremos uma retrospectiva no tempo e veremos a partir de agora em que ano, em que fase do Brasil a nossa linha do tempo ela vai caminhar mais um pouquinho. Beijo para vocês.